Hoje o nosso estudo está aqui em Gênesis, no capítulo 31, eu vou ler do versículo 19 para frente. E havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Aí vamos pular aqui para o 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então, aí aqui vamos para o 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então, aí aqui vamos para o 37. Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Eu não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu o pagava o furtado de dia e o furtado de noite. Da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos. Repreendeu-te ontem à noite. Então aqui a gente vê que Jacó ele saiu fugindo de Esaú para vir para Labão. E de Labão ele estava fugindo para voltar para Esaú, né? Só que aqui nessa segunda volta, na volta dele para a casa dos pais, o tema do 31 mostra para gente que Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais, né? Então ele está voltando com a autorização de Deus. E a gente vê também que embora ele veio fugindo, está voltando fugindo, ele dava muito valor para a bênção de Deus. Ele lutava por essa bênção, né? E aqui a gente vê que quando ele estava fugindo de Esaú, ele, apesar dessa fuga, ele veio com a bênção de Deus. E agora Deus está autorizando ele voltar, né? Depois desses 20 anos ele está voltando, porque Deus mandou ele voltar, né? E ele saiu fugindo. Só que Deus apareceu em sonho para Labão e falou para ele não fazer mal a Jacó. Então, mesmo Labão não servindo a Deus, Deus apareceu para ele, ele reconheceu Deus e ele obedeceu, ele não ousou desobedecer Deus, né? Então, aqui ele fala dos 20 anos que ele trabalhou, né? O tempo que ele trabalhou pelas filhas, o tempo que ele trabalhou pelo rebanho, e que ele não estava saindo de mãos vazias, mas estava saindo com prosperidade, estava levando o que era dele, porque Deus protegeu ele, né? Ele fala que se não fosse
o Deus de Abraão e de Isaac cuidar dele, ele iria sair de mãos vazias. Mas ele não estava saindo de mãos vazias porque Deus o abençoou e Deus cuidou dele. Então aqui a gente vê que Jacó, mesmo diante de todos os erros dele, ele dava valor para a bênção de Deus. E ele era um homem esforçado e trabalhador, né? E um cara corajoso também, né? Então aqui a gente vê, e o mais importante, ele contava com a bênção de Deus e valorizava essa bênção. E ele tinha essa bênção sobre a vida dele. Quanto a Raquel, a gente vê que a Raquel, ela queria dar um jeito, ela queria fazer as coisas do jeito dela, né? Mas a gente vê também que é muito lindo a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Que apesar dos erros dela, Deus deu a ela 2 filhos maravilhosos, né? E um deles é o José, que é uma referência maravilhosa para todos nós que servem ao Senhor. É uma referência linda na palavra de Deus, né? E aqui a gente vê que do jeito que Deus não deixou Jacó sair de mãos vazias ali de Labão, é a mesma coisa que Deus fez quando ele tirou o povo dele ali do Egito, né? Ninguém saiu de lá miserável, todo mundo saiu próspero, né? Com riquezas. Então, assim, o nosso Deus, ele é o Deus da provisão, verdadeiramente, da proteção, da graça e de tudo de maravilhoso. E aqui a gente vê que no 46, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Jacó, e chamou-lhe Labão, Jegar Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galede, que em aramaico e em hebraico significa o montão do testemunho. Então eles estavam ali firmando um pacto, né? E a paz, né, entre eles. E disse Labão, né, este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti, e por isso se chamou o seu nome Galede. E Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, que significa torre de vigia. Então, eles firmaram ali um pacto, né? E ali Labão pede para que, se por acaso ele afligisse as filhas dele, ou se tomasse mulheres além das filhas dele, que Deus ia ser testemunha, né? E Deus ia tá de olho naquilo ali, né? No 50 ele está falando isso. E aí, aqui a gente vê que o que é interessante também é que Labão, mesmo não sendo uma pessoa que servia a Deus, mas quando Deus apareceu para ele, ele reconheceu Deus e obedeceu, né? Por quê? Porque Deus é soberano no céu, na terra, embaixo da terra, nada foge do controle dele, Deus é universal. Então, quando ele aparece para alguém, quando ele se manifesta para alguém, seja essa pessoa quem for, ela reconhece Deus, né? E aqui a gente vê que disse mais Labão a Jacó, no 51, eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna, que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para o mal. Então ali eles estavam firmando a paz, né? Que nenhum nem o outro ia passar para o lado do outro para trazer coisa ruim, para trazer maldade, para trazer guerra. Mas eles estavam firmando ali uma aliança de paz. Então é isso, né? Esse estudo, o que me chamou a atenção aqui é o valor que Jacó dá para a bênção de Deus e o esforço dele, o trabalho, né? O tanto de anos que ele trabalhou por aquelas mulheres, pelo rebanho e conseguiu voltar em prosperidade. A proteção que ele teve de Deus, a paz, né, na ida e na volta, a proteção, a bênção, né, e todos os anos difíceis da vida dele, Deus também estava com ele, né, ele nunca esteve só. E ele saiu fugindo, voltou fugindo, mas com a bênção de Deus, né, e ele acabou tendo a paz com Labão e tendo a paz com Esaú, né. A bênção de Deus estava com ele, a proteção de Deus, a provisão, a prosperidade. Todos os cuidados de Deus estavam sobre a vida de Jacó.
E hoje, nos nossos dias, não é diferente, né? Então, a gente pode contar com essa proteção, com essa bênção, com esse cuidado de Deus na nossa vida, né? Mesmo que a gente tenha errado, quando a gente resolve dar meia volta, o Senhor faz por nós o que Ele fez por Jacó. E aqui a gente vê também quantos de nós não comete o mesmo erro que a Raquel. Quando a gente tenta fazer as coisas pela nossa própria conta, pelo nosso próprio jeito, quando a gente não tem paciência de esperar o tempo das coisas e a gente resolve dar um jeitinho nas coisas. Então não compensa, né? Mas a misericórdia de Deus é algo lindo, porque apesar dela ter feito isso, Deus não desamparou ela. Ela teve 2 filhos lindos, maravilhosos, e ela teve ali, né? Deus não... A misericórdia de Deus foi maior na vida da Raquel do que a transgressão dela, né? Então é isso que está estendido para a nossa vida também, né? Então nós devemos ter paciência, esperar no Senhor, dar valor à bênção de Deus e contar com a misericórdia do Senhor sempre, que ela está à disposição. Lembrar que o Senhor está perto, invocar por Ele, que o socorro dele sempre chegará para as nossas vidas e entender que quando a gente nota o Senhor no nosso caminho, Ele nos conduz, né? E nós não precisamos passar por sofrimentos que passamos quando fazemos as nossas escolhas por conta própria e vamos pagar um preço como Jacó pagou, né? Trabalhou ali 20 anos, né? Teve ali 20 anos bem sofrido mesmo, mas como ele valorizava a bênção de Deus e apesar dos erros ele estava ali sempre notando o Senhor virou, né, o cativeiro dele, né? E apesar dele sair fugindo, voltar fugindo, Deus fez com que ele tivesse paz, tanto com Labão como com Esaú. Deus trabalhou no coração de Labão e no coração de Esaú em favor de Jacó, né? E aqui a gente vê que a misericórdia de Deus alcançou também a vida da Raquel, né? E é o que nós devemos sempre buscar, é a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, porque ela está à disposição de todo aquele que nele crê, né? O Senhor Jesus disse que aquele que nele crê não vai perecer, né? E além dessa vida aqui, nós ainda temos esperança de vida eterna, né? Seja qual for a nossa situação, nós temos que ter esperança e temos que ter fé no Senhor e buscar todos os dias a presença dEle, porque a misericórdia dEle está estendida todas as manhãs quando acordamos. E a palavra dEle se renova todas as manhãs. Amém?